no capítulo de número 4. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando. Diga comigo. Não estou ouvindo, estou surdo hoje. Vamos lá. Nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos o quê? Mando. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, em nome de Jesus, me ensina a tua palavra e me faz perceber tudo aquilo para o qual o Senhor a enviou. Em nome de Jesus. Pode assentar-se. Continue com a Bíblia aberta. Diz o versículo 3: e os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor vosso Deus, o que, pessoal? Consumiu do vosso meio. Porém vós que permanecestes fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e o quê? Juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os. Grife aí. Guardai-os, pois, e cumpri-os. Porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento. Gente, isso será o vosso espírito e a vossa alma. Escreva do lado. Isso será o vosso espírito e a vossa alma. Quando ele disse, isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento, ele está falando que é dessa forma que nós estaremos convertidos ao Senhor. Quando esta palavra, este estatuto, este mandamento, esta ordenança, quando a palavra de Deus, o juízo de Deus, realmente fizer parte da nossa vida, e nós passarmos a cumprir e a guardá-lo de uma forma sábia, ou seja, pelo Espírito, e de uma forma entendida pela alma. Amém? A sabedoria é a razão que o Espírito nos dá, e o entendimento é a percepção que a alma tem. Por favor, você pode repetir essa frase? A sabedoria é a razão que o Espírito nos dá, e o entendimento é a compreensão da alma. Amém? Então ele diz: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento. Então você vai botar, isso será o vosso espírito e a vossa alma. Perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e o quê? Inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não aparte o teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe,
quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a quê, pessoal? A temer. Amém ou não? Aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará seus filhos. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou no meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não viste aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu, grife aí, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma. Como é que você tem que guardar a alma? Por favor, bote aí: guardai cuidadosamente o vosso entendimento. Amém? O vosso entendimento. Amém? Ele disse: pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo. Para que não vos corrompais e vos façais alguma, o quê? Imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e des culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejais povo de herança, como se vê hoje. Amém? Quem é povo de Deus diz amém. Quem é povo de herança, diga glória a Deus. Então ele disse: também o Senhor se indignou contra mim por vossa causa, e jurou que não passaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Amém? Então, até aí está bom. Se você observar, o que nós estamos vendo é uma declaração de Moisés ao povo, porque diga assim: Deus nos ama. E o amor de Deus, ele é um amor incondicional. Ele nos ama de forma incondicional. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 1:26 que esse amor é incondicional. Em Deuteronômio 7:7 diz que esse amor é incondicional. Deus, ele nos ama. Ele ama e amou a Israel e nos ama por causa do seu juramento. Amém? A Bíblia diz que por juramento ele nos ama. A Bíblia diz também que ele nos ama com grande cuidado, com um cuidado extremado. Porque se você vê a carta aos Filipenses 4:19, fala sobre esse cuidado extremado de Deus. E nós temos que agradecer a Deus por isso, amém, irmãos? Porque ele tem cuidado de forma extremada da sua igreja. Ele não tem deixado nenhuma falha.
Ele não tem deixado nenhum espaço, mas Ele tem suprido tudo aquilo que nós precisamos. Versículo 19 do capítulo 4 aos Filipenses, quando Paulo escreve aos Filipenses, diz assim: meu Deus, diga meu Deus, suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Amém? Então o cuidado de Deus é muito grande, o amor de Deus é muito grande. E esse seu amor é capaz de transformar maldições em bênção. Quem crê assim? Se você vê a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 13, fala que o amor de Deus transforma maldição em bênção. Pastor, eu vim cheio de dificuldades, de mazela, de maldições na minha família, sabe, o meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, meu e aí vai, todo mundo era prostituto, todo mundo era isso, e se matava, e se não sei o quê, e aí, pastor, eu tenho essa maldição que vem na minha família. E a Bíblia diz lá em Gálatas 3, abra comigo, que coisa linda, que o amor de Deus, ele rompe com essas maldições, amém? Rompe com essas maldições. Você não vai viver, você não precisa viver maldições. Por favor, abra a sua Bíblia. Capítulo 3, verso 11 diz: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Amém? Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou, diga, da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Jesus tomou para si as nossas enfermidades, as nossas maldições. Ele se fez maldição, segundo a palavra, por nós, fazendo-se maldição por nós. Então o amor de Deus transformou a maldição em bênção. Alguém pode entender que agora você é um abençoado de Deus? Pastor, mas o meu pai, o meu avô, o meu bisavô, esquece. Se você se converter em Cristo Jesus de verdade, se a palavra de Deus fizer parte do teu racional, que é o espírito, e do teu intelectual, da tua área inteligível, que é a tua alma, pode ter certeza que a maldição vira bênção. Quem está entendendo isso? Você tem que parar de viver essas... Eu estava vendo hoje um pastor aí, pastor, eu vou dar um desconto para ele, que ele se chama de pastor, dizendo numa rádio assim: hoje é 7/7/2017, então hoje é um dia de quebra de maldição, de perfeição, porque é 7/7/2017. Eu disse: rapaz, mas que caras, que marketing, porque até o 7/7/2017 vira ponto de chamada para a pessoa ir para uma igreja. Irmão, não é porque hoje é 7/7/2017, é porque Jesus se tornou maldição por nossa causa. É porque Ele transformou maldição em bênção, porque Ele te ama, porque você vale muito mais do que você imagina que vale. Porque não é 7/7/2017, que isso é uma balela do cão, rapaz. Eu fico injuriado quando eu escuto isso. Eu mudo logo, eu não consigo, gente. Meus ouvidos não conseguem mais aguentar esse negócio. Que evangelho maltrapilho é esse? Que evangelho maltrapilho, né? As pessoas estão, infelizmente, deve ter um monte de gente agora nessa tal igreja, porque hoje é 7/7/2017. E ninguém está sabendo que a maldição, ela só é destruída quando você entende racional e emocionalmente que você é de Deus. Quando a conversão é na alma e no espírito, do espírito para a alma. E aí, quando Jesus entra na tua vida de uma maneira racional e de uma maneira inteligível, quando a tua fé ela é racional e ela é inteligente o bastante para você perceber que Jesus transformou maldição em bênção, se tornando maldito em nosso lugar. Não tem 7/7/2017, não tem sal, não tem isso, não tem aquilo. O que tem é a bênção de Deus. Essa mandingância, vou usar esse nome, nem sei se existe. Essa mandingância
ritualística, religiosa. Pelo amor de Deus, esse ocultismo religioso tem que ser destruído. Amém, pessoal? Temos que destruir esse ocultismo. É materialismo do lado, é ocultismo do outro. Quando é que as pessoas vão pregar o evangelho? Quando é que as pessoas vão deixar de ir para uma igreja por causa de materialismos, por causa de ocultismos? Vivemos numa época que o povo vai apenas e tão somente para resolver um problema, e não para receber, e não para cultuar, para adorar aquele que é merecedor. Amém? Então, quando é que a maldição se transforma em bênção? Quando você entende a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Diga assim: a palavra de Deus é um preceito tão precioso. Diga assim: eu tenho que ouvir os preceitos e juízos de Deus, porque em primeiro lugar, diga em primeiro lugar, eles são preciosos, são poderosos. Em segundo lugar, diga assim: eles dão vida. Eles dão vida. Versículo 1 do capítulo 4 de Deuteronômio diz: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais. Então a palavra de Deus produz vida. A palavra de Deus produz vida espiritual, vida emocional, vida financeira, sim. A palavra de Deus produz vida conjugal. A palavra de Deus, ela produz vida nova. Mas ainda, a palavra de Deus produz vida e vida com abundância. Quem crê e diz amém. Mas é a palavra de Deus. Não é a palavra do homem, não é o marketing humano, não é o ocultismo, não é a cientologia, não é o humanismo, não é, irmão, nada disso. É a palavra do Deus vivo. Amém? Diga assim: essa palavra tão preciosa, tão poderosa, que produz vida, me assegura uma herança. Amém? Olha só no versículo 1 ainda do capítulo 4. Para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Amém? Então, quando você é assegurado pela palavra de Deus, quando o teu espírito e a tua alma entram em concordância com o Espírito Santo, pela palavra, entenda, há com certeza o recebimento da herança. E que herança é essa? É a posse de coisas que você não tem condição de possuir, que é dada pelo sangue de Jesus, que é outorgada pelo sacrifício da cruz, que nos é manifesta pelo poder de Deus, que nos é ensinada pelo Espírito Santo, que nos é doutrinada pela palavra. São coisas preciosas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não chega ao coração de homens naturais. A Bíblia diz lá em Coríntios 2 que os homens naturais não conseguem percebê-las porque são sobrenaturais. São espirituais, e só entende coisas espirituais quem é espiritual. Amém? Diga assim: eu sou espiritual. Não, diga bem alto: eu sou espiritual. Espera aí, se alguém tem dúvida se é espiritual, cutuca o irmão do lado e diga: você é. Mais uma vez: você é. De novo: você é. Pastor, mas me disseram que eu não sou, mas eu estou dizendo que você é. Mas pastor, como é que o senhor tem tanta certeza que eu sou espiritual? Porque o espírito é um ser eterno. Eu não sei se você é de Deus ou do diabo, mas que você é espiritual, você é. Ou para um lado ou para o outro, ou para nenhum dos dois no momento. Talvez você esteja aí em stand-by, pensando em que você vai ser da vida. Você nem sabe ainda. Mas espiritual todos são, porque nós somos corpo, alma e espírito, irmão. Não tem como não ser espiritual. Agora, se o teu espiritual, ele se relacionar com o Espírito Santo, você não é só espiritual, você é espírito e razão. Ou seja, você é uma pessoa que tem uma fé espiritualmente racional. E essa fé espiritualmente racional, porque ela é ensinada pelo Espírito Santo, ela é intelectualizada pelo Espírito Santo, esta fé, ela promove uma mudança na tua alma, porque você começa a entender a palavra de Deus, você começa a perceber os versículos da Bíblia, os textos, de uma maneira que você nunca foi capaz de entender antes.
E aí você começa a cumprir, você começa a guardar. E não tem no mundo quem te faça se desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque você está bem certo do que você quer na sua vida. Amém? Quem entendeu isso? Então dá assim um cutucão assim no irmão com amor e diz: você é espiritual. Amém? Vamos lá. Diga assim: a palavra de Deus, ela é poderosa, ela dá vida, ela assegura herança, mas ela é muito perfeita. E a palavra de Deus, em sua perfeição, ela nos traz perfeição. Quem crê assim diz amém. Por ela ser perfeita, no versículo 2, há uma ordenança que se encontra também lá no Apocalipse. Só que lá no Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 18 e 19, vem como uma ameaça de Deus. Aqui é apenas um aviso. Mas o tempo passou e Deus viu que o povo mudou muita coisa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ah, meu irmão, não teve temor. Isso tudo era para o povo aprender a ter temor, mas não teve. Aqui diz assim, ó, quem crê que a palavra de Deus é perfeita, diz amém. Então olha só, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, porque se ela é perfeita, por que eu vou acrescentar ou tirar? Se já é perfeita, não tem o que botar, nem o que tirar. Aí ele diz: para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Se você vai lá para Apocalipse 22, 18, 19, diz o quê? Aquele que tirar ou acrescentar quaisquer palavras ao livro desta lei, lhe será tirado da árvore da vida. E lhe será acrescentado os flagelos, né? As maldições que nesse livro estão escritas. Então, não é bom negócio você pegar o que é perfeito e tentar acrescentar ou tirar. Aí você vê algumas religiões que se completam, perdão, eu quis usar uma palavra, mas não saiu da boca, vamos lá. Elas acrescentam textos, elas mudam textos, elas colocam comentários, textos que na verdade são comentários sobre textos que são heresia pura. E por que isso? A ideia é fornicar a palavra. A ideia é pegar a palavra e prostituí-la. A ideia é fazer com que pessoas possuam uma razão diferente daquela que Deus escreveu, que Deus ordenou, que Deus pré-ordenou, que Deus prescreveu aqui. No versículo de número 10 diz que tudo isso aqui é para você aprender a temer o Senhor. Se você não aprende a palavra, você não aprende a temer a Deus. Tem gente que faz um monte de coisa errada na vida e se diz evangélico, e se diz pastor, e se diz evangelista, e se diz não sei o quê, diácono e tal, e apóstolo, e não tem temor a Deus, porque ainda não recebeu no espírito esse temor. Ainda não converteu-se na alma, não entendeu quem está falando. Diga assim: nós devemos entender que já é perfeito e não tem que tirar nem acrescentar. Diga assim: a palavra serve para nos dar sabedoria. Diga: a palavra, ela vem para aqueles que querem ser justificados pela fé. Estes, no versículo 9, a Bíblia diz: então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que, guarda bem a tua alma, que te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Amém? Então, a Bíblia diz que há uma proposta de Deus para que você seja realmente enriquecido pela palavra. Mas nós temos que aprender esses que são estatutos perpétuos, são cláusulas pétreas de Deus,
são imutáveis. Não há concílio humano, não há concílio papal, não há concílio pastoral. Sabe, às vezes eu vejo aí alguns pastores que formam concílios, e aí eles começam a dirimir doutrinas dentro de ministérios, de agremiações ministeriais, ajuntamentos, sabe? Existe ou não existe isso? Infelizmente existe. Sabe, eu não me sinto nem um pouco atraído em fazer parte de algumas convenções, porque eu percebo que são verdadeiras agremiações que se unem para simplesmente prostituir-se contra a palavra. Em muitos aspectos, naquilo que eles veem que é cabível, eles permanecem aqui, mas aquilo que eles veem que de uma forma institucional vai esvaziar os seus quadros, as suas igrejas, os seus templos, eles começam então a dirimir doutrinas, pensamentos que vão se aglutinar a fim de formatar no coração das pessoas o desejo de estarem na religião, de se tornarem verdadeiros prosélitos. Isso é bom para eles, porque estão com a igreja lotada, cheia, abastada de riqueza, mas infelizmente, irmãos, estão afastados do evangelho de Cristo. Você vê o povo hoje não quer carregador, só quer carregar a bênção. Jesus carregou a cruz, mandou carregar a cruz, mas ninguém quer carregar a cruz. Jesus foi um homem de dores, de sofrimento, sim ou não? Foi um homem injustiçado, foi um homem que padeceu por nós, mas ninguém quer ser como Jesus. Ninguém quer viver como Jesus. Será que nós estamos nesse pseudo-evangelho que se fala? Sabe, irmão, quem tem aí 20 anos de crente, quem tem 20 anos de crente não sabe o que é o evangelho. Quem tem 20 anos de crente não sabe o que é o evangelho. E eu digo isso porque eu tenho 41, vou fazer 42 agora, e eu conheci o evangelho que não era misturado como é hoje. Eu conheci um evangelho que não era, sabe, embrutecido, sujo, imundo e aviltante como o de hoje. Eu percebo uma mudança, eu percebo uma variação, eu percebo dentro desse evangelho, eu percebo coisas que são lipidinosas, eu percebo coisas que são, sabe, tendenciosas. Em muitas bíblias de estudo há uma tendência que é totalmente prosélita, que é totalmente ministerial, que nada tem a ver com o chamamento de Deus, que nada tem a ver com a orientação divina, que não discute os assuntos pertinentes à salvação. Estamos isolados, acuados em um evangelho que só fala em riqueza, em ocultismo, coisas materiais, coisas que são de teor humano, num evangelho que quer preencher as lacunas da vida humana, mas não o evangelho que leva a pessoa às dimensões espirituais, a orientações espirituais, ao reino eterno de Deus, àquela visão que realmente o evangelho ele tem. Irmãos, diga assim a palavra: mantenha a vida, dá sabedoria e juízo, ela nos ilumina, nos diferencia, amém? Quem quer ser diferente? Abra aí, por favor, no 4:8 diz assim: e que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Que pergunta preciosa de Moisés. E que nação há? E que igreja há? E que povo há? Que tenha ordenanças, estatutos, juízos tão justos como tudo isto que eu vos apresento. Amém? Abra aí a sua Bíblia ainda em 1 Pedro capítulo 2,
versículo 6. Perdão, não é o 6. É o 4. Diz assim: e chegando-vos para ele, pedra viva, que mais? Rejeitada, vírgula, na verdade, vírgula, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Amém? Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Quem é casa espiritual de Deus diz amém. Para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais. Isso quer dizer racionais. Isso quer dizer que são sacrifícios que o Espírito Santo nos ensina pela palavra que devemos praticá-los. Amém? E aí diz: aceitáveis. Pastor, existem sacrifícios que Deus não aceita? Claro que sim. E aqui está dizendo aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Por que ele botou por Jesus Cristo, pastor Arthur? Porque não podia ser por Moisés, nem por Abraão. Por que a igreja hoje vai avocar Abraão, Moisés? Ela avoca os patriarcas, ela avoca os profetas do passado, mas a Bíblia diz que os sacrifícios espirituais que a igreja neotestamentária tem que vivenciar são sacrifícios que são aceitáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém ou não? Então, se você pratica sacrifícios espirituais, porque todo sacrifício é espiritual. Pastor, lá na minha igreja mandaram eu trazer um boi. Leve o boi. É espiritual, irmão. Você quer levar um boi? Leva. Não sei se cabe, mas leva. Mandaram levar uma vaca. Leva a vaca. Mandaram levar 10 cabritos. Leva os 10 cabritos. Lá na minha igreja, o pastor pediu R$1.000, R$10.000, R$20.000 de sacrifício. Leva. É sacrifício espiritual. Quer dizer que isso é espiritual, pastor? É. Até porque você está dentro do contexto da espiritualidade. A grande questão é a razão do sacrifício. E não o sacrifício. Eu posso pedir R$1 milhão e não ser um herege. Eu posso pedir R$100.000 aqui e não ser um herege, desde que eu o faça por intermédio dos ensinos de Cristo, e não o faça pelo intermédio dos sacrifícios do Antigo Testamento, onde eles eram feitos para justificar pecado, onde os sacrifícios eram feitos para, digamos assim, amornar a situação, para tirar o peso da mão de Deus de sobre o povo, para trocar, para cambiar com Deus certas situações. Nós temos que ter cuidado, porque no Antigo Testamento eram também sacrifícios espirituais, mas o contexto não era em Cristo. Eram apenas coisas espirituais que hoje nos serviriam como sombras, para que nós entendamos hoje que nesse contexto espiritual da igreja neotestamentária, nós devemos sacrificar por meio de Cristo, e não por meio da lei, e não por meio dos profetas ou por meio dos patriarcas. Não é porque Abraão levou o filho dele para o sacrifício que eu vou pegar o meu filho ou a minha filha para sacrificar. Aí um irmão ou outro diz assim: ei, traz o teu Isaac. Aí o pobre não entende da Bíblia, vai e mata a criança. Querido, é por Cristo.
Se você entende o que quer dizer por Cristo, para Cristo e em Cristo, você vai entender que quando você ofertar, dizimar, quando você sacrificar na casa de Deus, seja o que for, um boi, uma vaca, 10 ovelhas, sejam R$1.000, R$100.000, tudo que você trouxer tem que ser debaixo da orientação do Espírito Santo, que vai te dar, que vai te orientar, porque você vai entender que aquilo é para a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. O fim tem que ser esse: promover o Evangelho aos 4 cantos da terra, fazer a obra missionária. O viés da oferta de sacrifício neotestamentário não é outro senão a busca para que almas sejam salvas. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, até onde? Os confins da terra. Isso não custa barato, irmão. Requer sacrifício, sim. Mas é algo que eu entendo como sacrifício espiritual por Cristo. Se Cristo foi à cruz, por que eu não posso fazer meu sacrifício? Amém? Por que eu não posso crucificar o meu eu e posso fazer algo pelo Evangelho? Quem está entendendo isso? Ah, não, mas se Abraão fez, se Ló fez, se Jó fez, se não sei quem fez, e como ele fez, você vai fazer também. Não adianta, meu filho, isso daí não é por Cristo, é por emoção. 7/7/2017, vem ou não vem? É perfeição. Perfeição é a palavra. Dela não pode tirar nem acrescentar. Mas quem não conhece a palavra conta história. Sim ou não? E o povo conta história. A Bíblia fala que Paulo escreve a Timóteo que os últimos dias seriam marcados de doutrinas vãs, de historinhas. Que o povo ouviria essas historinhas. Por quê? Porque os caras que iam pregar não sabiam nem o que iam dizer, nem com que tanta certeza estariam afirmando o que estavam dizendo. Paulo avisou, 1 Timóteo 4, e avisou em 2 Timóteo 4. Toma cuidado, 1 Timóteo 2 também, entendeu? Ele foi avisando. A carta a Timóteo é todo um aviso. Toma cuidado, porque há falsas lideranças que vão falar coisas que nem eles entendem, afirmam com a fé que nem eles sabem qual é. Então, diga assim: a palavra dá sabedoria e juízo, e nos ilumina, e faz a gente ser, diga assim, diferente, e não igual. Vamos continuar aqui? 1 Pedro 2. E vós, verso 5, quais pedras vivas sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, diga amém, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a quem? A Deus por Jesus Cristo. Por isso, na Escritura se diz: eis que ponho em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será o quê? Confundido. E assim para vós, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal da esquina, e como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam, perdi aqui o texto, e como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra. Grife isso aí. Tropeçam onde? Na palavra. Eles não entendem, aí vão tropeçar mesmo. Sendo desobedientes para os que também foram, foram destinados. Quem não entende a palavra é desobediente. Se você não entende, você está destinado a tropeçar. Mas vós sois a geração, quem crê? Eleita. O sacerdócio real, quem diz amém? A nação santa, quem diz glória a Deus? O povo adquirido, quem diz amém de novo? Para que tu disse amém isso tudo? Eu vou ler de novo. Vamos lá. Mas vós, quando eu disser um, aí tu diz amém bem alto. Vamos lá. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real,
a nação santa, o povo adquirido. Por que eu falo mais alto que vocês? Vamos de novo. Vamos lá, eu quero ver um amém alto. Quem comeu carne com feijão aí hoje? Hein? Quem comeu carne com feijão? Levanta a mão. Foi? Teve gente que não comeu hoje? Quem está em jejum até agora? O santo, a santa que está em jejum desde de manhã. Tem alguém aí? Eu quero oração desse santo, essa santa que não comeu hoje. Por favor, ora aqui. Alguém? Não? Então diga amém bem alto. Vamos lá. Vou ler de novo. Mas vós sois a geração eleita. Oh, coisa boa. Meu, como a gente... Está vendo que uma persuasãozinha resolve? O sacerdócio real. A nação santa. O povo adquirido. Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou. E ele te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém ou não amém? Irmão, ele te chamou das trevas para a luz. E não há por que você não ser geração eleita. Não deixe passar essa geração. Não deixe que a sua geração seja marcada pelo desvario, pelo devaneio, pela frieza, pela inconstância, pela insensatez. Mas que você seja parte de uma geração de verdadeiros adoradores, amém? Que você faça parte de uma geração eleita, de um sacerdócio real, de uma nação que é santa, de um povo que é adquirido pelo sangue do Cordeiro. E sabe como é que eu sei se você faz parte disso tudo? Se você é capaz de anunciar a grandeza daquele que te chamou das trevas para a luz. Pastor, como é que eu anuncio? Você tem que falar que Jesus morreu e ressuscitou. Você tem que pregar o evangelho de Cristo, irmão. Porque é a única forma de você anunciar a grandeza dele, que te tirou das trevas para a luz. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Salmo de número 78, não precisa abrir, eu vou só ler para vocês. Não abre, não precisa, depois você abre aí em casa. Mas no Salmo de número 78 diz algo tão interessante, eu queria só terminar com ele. Diz assim, ó: escutai o meu ensino, povo meu, inclinai os vossos ouvidos à palavra da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, coisas que temos ouvido e sabido, e que nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito. Amém? Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, as quais coisas ordenou aos nossos pais que as ensinasse a seus filhos. Então nós temos um trabalho a fazer, ensinar o evangelho, o verdadeiro evangelho. Nós temos que ser essa geração eleita, santa, esse povo que foi conquistado, e nós temos que viver agora nessa conquista espiritual, amém? Põe a mãozinha no seu coração, em nome de Jesus. Você é uma nação eleita de Deus. Eu creio piamente que você é de Deus, irmão. Eu creio que você é do Senhor. Creia comigo hoje que você é de Deus e que nada nem ninguém vai tirar a promessa de você, amém? Glória a Deus. Sabe o que o diabo mais quer? Que você não acredite nisso. Mas você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Você é. Você é. Você é. Você é. Amém? Senhor, nesse momento eu estou aqui. Vem me ouvir, pois tenho tanto pra contar. Por toda a minha vida, por toda a minha vida,
eu te procurei, mas só aqui eu pude te encontrar. São tantos os problemas que eu já passei, que eu nem sei por onde posso começar. Perdoa que eu te entristeci. Vem me estender a mão, vem me ajudar. Eu não tenho nenhum outro em minha vida. Eu não tenho mais ninguém, mais ninguém por quem chamar. E é por isso, ó meu Senhor, que eu estou aqui. Vem me ouvir, me responder, vem me salvar. Eu não tenho nenhum outro em minha vida. Eu não tenho mais ninguém, eu não tenho mais ninguém por quem chamar. E é por isso, meu Senhor, eu estou aqui. Vem me ouvir, vem me salvar. Deus, Ele está aqui agora para ouvir o teu clamor, porque você é nação do Senhor, você é povo de Deus, você foi eleito para ter o Espírito Santo, para ter entendimento na alma e razão no Espírito. Ninguém pode enganar um servo do Deus vivo. A Bíblia diz que, se possível, enganaria até os escolhidos. Se possível, quer dizer, se for possível. Mas eu sei que quem tem o Espírito Santo não vai ser enganado. E é por isso que eu quero que você venha aqui, eu quero orar por você. Você que tem o Espírito Santo e que diz: eu sou povo de Deus, vem aqui em nome de Jesus. Isso. Eu te conhecia antes de você nascer, pude ouvir a tua voz quando me chamares. Embora não me visse, bem perto eu estava. E agora quero que ouças minha palavra. Glória a Deus. Será sempre uma criança aos teus olhos. Eu te pronta atenderei quando me chamardes. Foi Deus que te chamou aqui. Em meias lutas e a dor, foi Deus que te chamou. Contigo eu estarei. Aleluia. Será sempre uma criança aos meus olhos. Isso. Levante as suas mãos agora a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro, Pai, por aqueles que estão aqui e entendem a voz do Teu Espírito Santo. Eles entendem não pelos ouvidos humanos, eles não estão entendendo como pessoas naturais, mas já conseguem entender como espirituais e sendo racionais, porque estão ouvindo a voz do Teu Espírito. Estão sendo convencidos não pela inteligência de um homem, mas pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra está sendo engendrada, a palavra está sendo inserida nos corações e nas mentes, porque o Teu Espírito Santo é poderoso e quer salvar, quer curar essa alma ferida, quer curar e salvar a esta vida, a este povo,
Meu Deus, quantas vezes esta mulher, este homem procurou, bateu em portas, buscou razões que a própria razão desconhece. Quantas vezes essa pessoa tentou tirar a própria vida porque não entendia por que viver mais um dia. Quantas vezes, meu Deus, ela se auto-menosprezou. Quantas vezes ela pensou que não valia nada, vivendo autocomiserações, angústias, depressões, opressões, tristezas, feridas na alma que ela achava ser incuráveis. Mas hoje, aqui nesse lugar, na casa que leva o teu nome, diante do Senhor, como filho da luz e não das trevas, hoje o Senhor muda a maldição em bênção. O Senhor quebra os grilhões do inferno, quebra os grilhões da maldade, os grilhões do pecado, os grilhões da iniquidade, e hoje o Senhor os faz entender e serem libertos de todo vício, de todo pecado, de toda maldade, de tudo aquilo que os proibia de chegar até o Santo dos Santos. Mas agora eles são sacerdócio santo de Deus, eles são geração eleita do Senhor, eles são nação santa, são povo de Deus. Ah, meu irmão, toma posse disso agora na tua vida, toma posse daquilo que Deus te fez ser, porque você não é um qualquer. O diabo diz que você é um qualquer, mas você não é, você é de Deus, você tem o Espírito Santo, você é poderoso diante do Senhor. E quando você é um justo de Deus, ora, quando você é um justo de Deus, clama, o inferno estremece, o diabo não suporta ouvir a tua voz, ele não suporta ouvir você, porque você é de Deus. Sabe por que você não consegue se misturar com os outros? Porque você é diferente mesmo. Você é diferente dos outros. Lá no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, na tua vizinhança, você nunca vai ser igual a ninguém, porque você está marcado pela mão do próprio Deus. Você é selado pelo Espírito Santo. E ninguém nunca pode ser igual a você se não tiver a mesma promessa, se não tiver o mesmo Espírito, se não viver a mesma fé, se não entender de forma racional quem é que está falando, quem é que ordena, quem é que é o dono do céu e da terra. Você entende coisas que ninguém entende, você ouve coisas que ninguém ouve. Foi Ele que te trouxe aqui, porque você ouviu a voz dEle. Então, servo de Deus, serva de Deus, não se bote para baixo, não se coloque mais embaixo, não fique com a cara, sabe, no pó da destruição. Você não é um drogado, você não é um viciado, você não é uma prostituta, você não é um mentiroso, você não é um falido, você não é uma pessoa que não tem sentido de viver. Você é um filho de Deus, você é um abençoado, porque Deus tirou a maldição essa noite da tua vida. Ele te deu a bênção de viver, e de viver por Cristo, para Cristo e em Cristo Jesus. Se agarre no Senhor agora, se agarre em Deus agora. Isso, se agarre com o Senhor. Se você quer chorar, chore. Se você quer sorrir, sorria. Mas busque o Senhor de todo o teu coração, invoque o Senhor, porque Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador. Você é diferente de tudo e de todos. Aleluia. Eu quero sempre estar diante de ti. Tome posse do que Deus te deu. Teu altar. Aleluia. Pronto para servir. Santo Deus. Pronto para servir e receber o teu poder. Além do véu, declare. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção. Vem transformar
ama meu coração. Quero pronto estar pra sentir e conquistar. Renova som sobre mim para profetizar. Entregar libertação e o teu poder pra curar As barreiras, quebrar com o agir e fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meias lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça aleluia. temer. Não importa o que enfrentarei, uma unção imbatível serei. Levante as mãos agora para a sua casa, para a sua vizinhança, para o seu trabalho, a sua empresa. Nós vamos destruir como igreja toda maldade, toda ação do inferno, porque você tem autoridade e poder para pisar na cabeça da serpente e do escorpião. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra você, irmão. Pastor, eu estou doente, tome posse da sua cura hoje, irmão. Antes de correr para o médico, corra para o médico dos médicos, corra para Jesus. Amém? Porque Ele tem poder, diga Ele tem poder. E a palavra de Deus tem poder para te curar. Recebe do Senhor hoje. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.